muitas alegrias, né? Muitas portas abertas, muitas portas fechadas, mas estamos em véspera, né, de completar 20 anos de resistência, né? A gente sabe que hoje no país, para você conseguir manter vivo um trabalho artístico, né, um trabalho coletivo, com 20 anos na estrada, não é uma coisa para qualquer um. Há 20 anos a gente começava com essa ideia de criar um grupo, nessa perspectiva de levar um teatro mais ousado, né? Um teatro mais provocativo, né? Primeiro, eu conheci o grupo há muito tempo e eu era um fã do grupo, ficava acompanhando os espetáculos e imaginando o dia em que eu iria fazer parte daquele coletivo, daquele dia que eu poderia montar uma peça daquele jeito, alguma coisa assim, e ficava no mundo da viagem, da imaginação. É interessante porque o teatro cearense, ele vem se renovando e o Imagens, ele conseguiu, digamos assim, fincar a sua trajetória, né? Nós sabemos que ter um grupo de teatro, persistir um grupo de teatro não é fácil, né? Nos dias de hoje. Então, o Imagens, ele conseguiu essa faceta. Claro que isso não foi tão fácil, né? Entre altos e baixos, o grupo persistiu. Eu, enquanto espectador, eu não conseguia distinguir onde era teatro, onde era realidade. Eu me vendo enquanto esses personagens, eu sentindo na pele o que essas pessoas marginalizadas passam. Não é só impor a prostituição, a mão na cara, tapa os homens, as mulheres nuas, as feridas, não. É impor realmente o que a gente quer dizer e que às vezes a mídia fecha. Nosso teatro é feito de comédia, do infantil, mas tem que ter alguém falando realmente da realidade humana. E aí, há 20 anos atrás, eu conheci uma galera, né, colegas, né, amigos hoje, num curso do SESC. O curso foi formado pelo diretor, o atual diretor de teatro do Zé de Alencar, Pedro Domingos, e a bailarina Iacrei Silva Moura. E aí, nesse curso que eu fazia 20 anos, eu conheci os primeiros fundadores, né, os primeiros atores do Grupo Imagem, né? E aí a gente se juntou, né, nesse bando e a gente pensou em trabalhar algo que reverberasse depois desse curso que a gente estava fazendo no SESC. Eu tinha uma ideia, né, de trabalhar com textos do Plínio Marcos, né, textos que revelavam mais a presença, né, a árdua do ator em cena. E aí a gente começou a fazer alguns experimentos numa antiga boate LGBTQI a mais do centro da cidade, chamada Divine. Aí nós fizemos 3 experimentos, que foram 3 domingos, né? Eu lembro que era toda meia-noite, aí a gente fazia um esquete. Acho que o primeiro esquete foi o Abajur Lilás, o segundo esquete foi Navalha na Carne e o terceiro foi Dois Pés de uma Noite Suja. Eu vejo Imagens com um diferencial significativo dentro da nossa cidade de Fortaleza. É um grupo que trabalha com esse teatro cru, esse teatro verdade, né? Que vai colocar as coisas muito às claras, muito visceral. E uma das coisas que o Edson me falou ainda no começo, quando eu estava estudando o personagem, era que esse era o teatro do ator, onde o foco era exatamente a atuação. E isso me encantou muito. A descoberta desses personagens, a descoberta desse universo marginal, e trazer tudo isso para a cena, e trazer tudo isso para a experiência de vida, é uma coisa muito bacana. A gente começou a fazer os primeiros experimentos do Grupo Imagem, foram em festivais de sketch. Aí veio o nosso primeiro trabalho, que foi um texto, né, do Benê Rodrigues Pinto, chamado Imagens, que originou o nome do grupo. Não teria um nome melhor, porque imagem é a imagem do que eu sou, a imagem do que eu estou no palco, a imagem de quem assiste.
é refletir, né? A gente se vê no grupo e o grupo reflete muita coisa da sociedade, muita coisa do que a gente acredita. Ele é uma defesa de muitas coisas que a gente acredita e de muitas coisas que mexem com a gente, né? É uma ebulição. Na época, o meu nome artístico era Giliard de Souza, eu assinava como Giliard de Souza, e tinha no elenco a Lana Gurgel e a Priscila Kelly. E com esse espetáculo nós ficamos em temporada por algum tempo em Fortaleza, e fizemos alguns festivais de teatro também pelo interior. Tive a oportunidade de assistir o espetáculo Imagens, me encantei com a linguagem, me encantei com a sensibilidade daquilo que estava sendo proposto. Antes de 2006, a gente começou a fazer um trabalho sobre o Corpo Santo, né, os textos do Corpo Santo, né, que é um autor gaúcho, né, um jornalista, que passou boa parte do tempo no manicômio, foi interditado pela família, né, pela autoridade da época, né, no século XIX. O primeiro momento que eu tive ali com eles foi com um estudo que eles já vinham pesquisando, que era Corpo Santo, né, conhecido como José Joaquim de Campos Leão. A estreia do Corpo Santo foi em 2006, 6 de janeiro de 2006, no Teatro Universitário, antigo CAD. E a partir daí, o negócio foi, né? Participamos de vários festivais com o espetáculo de Corpo Santo. Participamos do Festival de Curitiba, para nós foi algo singular. O grupo estava com aquele fervor, estava com aquela chama e nós queríamos mais, estávamos sempre buscando, estudando. E uma das características que faz parte do Imagens é a pesquisa, essa etnográfica, essa pesquisa de campo. Esses espetáculos, nenhum tinham verbas. A gente não tinha apoio de nenhuma instituição, nós não tínhamos apoio da prefeitura, do governo, e tudo era realizado com o nosso dinheiro. O pouco que cada um tinha, a gente investia e montávamos os espetáculos. Isso era fantástico, porque a gente conseguiu mostrar que sem recurso nenhum a gente conseguia montar um trabalho sólido, de qualidade, e levar para as pessoas, né, o nosso trabalho. No início, né, em 2002, 2003, a gente já tinha essa perspectiva de montar obras do Plínio, obras do Nelson, porque o grupo sempre tinha esse pensamento de levar esse teatro mais desagradável, né, esse teatro mais provocativo. Quando terminou a circulação do Corpo Santo, a gente montou o Abajur Lilás, Navalha na Carne e Barrela. Foi um projeto que nós fomos contemplados na Funarte, de montar essas 3 obras. Isso foi muito enriquecedor, porque eu passei a conhecer profundamente a obra de Plínio Marcos. Isso foi muito, muito interessante. Era um desafio para nós, era um desafio para aquele grupo, era um desafio para aquelas pessoas que estavam ali num só pensamento, numa só ideia, sabe? E começamos a trabalhar um texto chamado Abajur Lilás. É um espetáculo intimista. Trabalhamos essa proximidade junto com o público, essa cumplicidade junto com o público. Eu sempre prestei uma orientação na parte da pesquisa do Grupo Imagens, né? Então sempre fiz as análises, os contextos históricos das peças. E eu, como atriz do grupo, em 2015, fui convidada para fazer o Abajur Lilás. E eu me lembro que eu dizia assim, Edson, não vai vir ninguém. 5 horas da tarde, quem é que vai sair de casa em pleno domingo para assistir uma peça? Olha que vai. E eu fiquei passada, como se diz, né? Porque realmente o teatro ficou lotado. Né? Então a gente percebe que o grupo ele já tem o quê? Já tem um público e as pessoas
se sentem, digamos assim, privilegiadas em assistir às montagens do grupo. Isso é muito gostoso porque é uma troca de energia muito forte, muito próxima, de muita cumplicidade, né? E ali nós nos envolvemos, o texto foi fluindo e os desafios foram surgindo, né? Foram nos alavancando, foi nos levando e a gente foi se deleitando nesse texto, nessa história, na história dessas 3 prostitutas, né, sendo comandadas por um cafetão chamado Giro. E foi fantástico, nós viajamos, fomos para Lauro de Freitas, na Bahia. Nossa, fizemos vários locais no Brasil que a gente viajou com o Abajur Lilás e foi uma época muito feliz, de muitas conquistas pessoais, né, por estar de volta ao palco, por estar de volta com aquelas pessoas tão criativas, tão fantásticas, assim, que sempre me impulsionaram muito. Eu lembro que na época nós passamos num projeto e foi, assim, uma riqueza para a gente, pelo motivo de ter nos ajudado a trazer o que era de melhor para o palco. Tínhamos que executar 3 espetáculos. O primeiro, né, o Abajur Lilás, e o segundo, o Barrela. Era um elenco de aproximadamente 12 atores, todos homens. Tinha ali naquela mesa redonda Alcântara Costa, Beto Menezes, Marcos Amaral. O Marcos Amaral que nos ensinou, eu digo isso, né, com sua experiência, com sua vivência. Ali nós estávamos também aprendendo, estávamos compartilhando um com o outro. O Barrela me emociona muito, porque, primeiro, a estrutura de montar o Barrela não foi uma estrutura muito fácil de colocar em cena, porque dentro dessa perspectiva nossa de levar o público para um local em comum, a gente transformou o teatro num presídio, né? O público ia assistir o espetáculo e o público ficava enclausurado dentro do teatro. Nós montamos uma cela, né? Fizemos uma cela grande. O público entrava dentro dessa cela no teatro, só que não conseguia sair porque era fechado a cela. Primeiro que eu fiquei mesmo tendo enjoos do espetáculo Barrela. Não porque o espetáculo era ruim, né? Mas porque o espetáculo chega a tocar a gente de um jeito. E eu, o Barrela, coloco muito nesse momento, né? Nesse momento, assim, de experiência. Tipo, eu experimentei aquele espetáculo, entendi profundamente do que é que falava, né? Me tocou de uma forma, assim, absurda. E eu não tenho condições mais de assistir aquilo, porque eu já entendi. Então, acho que a imagem está muito nesse local, né? Esse local mesmo de você sair tocada de um jeito que aquilo, de alguma forma, vai mexer com a sua realidade.
ia acontecendo, ia indo e de repente chegava ao ápice do espetáculo, que era a execução daqueles seres, daquelas pessoas, né, que tinha muito a falar, muito a gritar, muito a dizer. Cada cena, cada marcação, cada respiração, sabe, assim, foi muito tocante para o nosso trabalho. O Ceará está para se tornar uma grande plataforma de circulações de arte. Como você música, teatro, Logo após vem um dos textos mais conhecidos do Plínio, chamado Navalha na Carne, né? Foi um momento de muita paixão, de uma intimidade. Havia ali um trabalho também que envolvia uma pesquisa em alguns espaços, né, em alguns cabarés. Viado de gato, tu tá pensando o quê, hein? Tu tá pensando o quê, hein? Tu pensa que você viu o garoto sair do teu quarto, viado? Eu vi, ele é teu padrinho. Eu não fiz isso não, teu papo. Tira, você me falou que era doido por ele, quero comprar jornal pra entrar neste cu. Tira aí, meu filho, acorda, tira meu, eu dou pra quem eu quiser. Para mais, texto, né, que é muito próximo, que falava de uma prostituta que lutava pelo seu bem, que acreditava, né, mas que era muito humilhada, era muito massacrada, né, massacrada pelo machismo, pelo sistema. Tinha essa perspectiva de montar um grupo que perdurasse essa questão do repertório, né? Então, quando nós montamos a trilogia, logo na sequência nós montamos outros espetáculos.
veio Os Dois Perdidos, né? Onde 2 atores faziam parte, né? O Fábio Frota, eu e o Aloysio Barbosa. Eu participo do Dois Perdidos numa Noite Suja, que foi o espetáculo para o qual eu fui chamado. Eu fui substituir um grande amigo, por motivos de viagem e pessoal e tudo mais, ele teve que se ausentar. E tive o prazer de fazer o Tonho. Trabalhando o quê, pô? Desse mentiroso. Onde foi então que tu comprou? Eu comprei. Então roubou. O cara que deu. Fui. Aí o cara passou no meio da rua, te viu do nada. Aí disse assim, ei meu irmão, pega aqui esse sapato aqui bonito e legal aqui pra ti. Foi assim, foi? Filho da puta. Agora eu tô sacando, porra. Tu põe uma boa, minha presente. É por isso que tu se envolve comigo todo dia, né, porra? Porque tu tem um sapato velho, jogado fora, com velho do mesmo jeito. Todo dia de manhã. Já admirava muito o trabalho do Fábio Frota como ator. Já tinha me encantado por ele em cena. E tinha o objetivo de contracenar com ele. E aí conseguimos. Veio a Mancha Roxa, que era uma formação só com um elenco feminino, que foi outra pancada. Tinha crises maravilhosas, como Luísa Pontes, Tassiana Castelo Branco. As mulheres dentro do texto do Plínio, elas têm um peso muito grande. Você consegue ler o texto, você consegue ver que as mulheres têm essa carga, né? Ele dá essa carga para as mulheres para que a gente pudesse ter um olhar maior sobre elas. Mas nos textos também fazem que os atores consigam refletir sobre as suas próprias ações como existentes, né, como seres humanos. Nós somos até o presídio feminino Auri Moura e a gente vivenciou um pouco da vida daquelas mulheres, né, da rotina daquelas mulheres, como é difícil aquilo dali. E aí, no presídio, a gente tirou os subsídios, né, para montar a Mancha Roxa. Assim como foi o Barrela, o Navalha no cine pornô, o Abajur Lilás no bordel e por aí vai. Aprendeu todas. Gente, depois então até mais tarde. E o Tatiano se falou, vai ter que vir. Tchau, gente. Como não sou mate, deixei aí. Porque lá no veneno mesmo, a tua ia ser puta. Tu era cadelinha, achava que tu era chimoso. Parece que ele fez ideias, Luiz. Presta bem atenção. Não tô com saca dela, velho. A roxa apareceu. E as coisas mudaram. A tua força bruta. Olha pra mim, pô. Não manda mais mal. Pelo jeito, a roxa começou pela tua cabeça. Tita. Tu sabe que comigo mesmo, desse espaço todo aqui não, pô. Eu acho que é burrona mesmo, hein? Tu não entendeu? Foi nada, né, meu irmão? Entra aqui, entra. Agora a roxa tô esperando. Eu observei aos lados e eu vi que eu estava cercado por mulheres.
mulheres que tinham muito mais vivência na área teatral do que eu. Foi esse momento que eu me deparei que é aqui que eu deveria estar, é aqui que eu quero estar. E assim foi o meu início dentro do grupo. Minha senhora, por favor! Não é a casa de vocês aqui, não. Bora lá? Documento de identificação com foto na mão. Vamos, gente, documento de identificação com foto. Documento de identificação com foto na mão. Quero saber o que vocês vão tirar dentro da bolsa. Carteira de estudante. A trocadora agora, é? Tá achando que o cara é trocador, ó. Vai. Vamos, não. Passar pela revista lá dentro. Tem troca nessa bolsa? Já na montagem do Mancha Roxa, eu consegui observar que o grupo ele tinha uma maneira um pouco diferente de se trabalhar no ramo da pesquisa. E eu fiquei pensando, isso existe? Essa forma de pesquisa existe mesmo? Eu estou entrando num meio que, na verdade, é a minha própria existência. Foi aí que, quando eu vi os outros trabalhos, assim como o Abade Lilás e o Navalha na Carne, eu comecei a perceber que os meus estudos, muitas vezes, eles se igualavam à minha própria existência, à minha própria vida. Me prenderam, me julgaram, me socaram aqui dentro. Mas quando eu vim pra cá, eu tava limpa, eu não tinha negócio de roxa não, cara, eu tava limpa. A gente aqui tá sob a tutela do Estado, tu tá entendendo? O Estado é responsável por mim, por ti, pela Isa, pela Docom. Pela Santa, cara. Gente, dá pra por essa daí que mandou aqui, cara. O Estado é responsável pela gente, vocês estão entendendo? Ele tem que devolver a gente limpa pro convívio social. A gente veio pra cá pra se limpar, não é pra pegar doença não, cara. O Estado é responsável por isso, tu tá aliviado, tu sabe que a culpa é do Estado, doutor. Tu sabe disso. Porra, não adianta gritar não, ninguém vai ouvir. Ninguém ouve coisa roxa. Mas quando a voz de dor não é ouvida, é justa a cólera, né? Repete aí, doutor. Como é que se pega essa roxa? Pelo sangue, pela porra, pela merda. Vocês estão ouvindo? É exatamente isso. Pelo sangue, pela porra e pela merda. A gente não tem o que perder, cara. A gente já vai morrer mesmo. Eu não quero morrer. Te lascar, cara. Tu já morreu. A gente, todos morremos quando socaram a gente aqui dentro. Meu Deus, Dona me tira daqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu pago. Eu pago, Dona Grena, eu pago. Eu pago. Eu pago. Pagas? Eu pago. Quanto é que pode pagar? 10 mil por mês. 10 mil? Olha pra minha cara! Não, Dona Grena, eu pago. Dona sabe que eu pago? Me tira daqui 30, 50 mil. 50. Me tira daqui. Eita, que eu tô começando. Essa roxa vai fazer chover na minha hora. Tive a felicidade de encontrar uma das atrizes grandiosas, que é a Kátia Camila, que eu me lembro que a primeira vez que eu vi, quando eu fui ensaiar o Mancha Roxa, eu olhava para ela fixamente, assim, como se aquilo fosse a maior e mais linda persona que eu tivesse visto na minha vida. A Kátia Camila foi uma das maiores surpresas que eu tive dentro do grupo. E eu olhava para ela assim, meu Deus, um dia eu disse que o meu sonho era atuar com essa mulher. E cá estou eu, atuando com ela. E aprendendo com ela. E aprendendo com todas. E com todos. Todos os textos, os trabalhos nossos do Plínio, ele tem essa pancada e tem algo muito especial para mim. O Abajur Lilás, ele é um espetáculo que mais perdurou, né? A gente tem gerações e gerações, atores e atores que já passaram pelo espetáculo Abajur Lilás. Desde 2009 que eu venho acompanhando esse espetáculo, já assisti várias vezes, né, enquanto público, e aí passar a fazer parte desse espetáculo enquanto ator, para mim,
é divino, é uma coisa que me arrebata. Eu cresci muito, evolui muito, abriu muito minha mente para esse realismo que o Imagens traz, que é um realismo que me cativa, que é totalmente diferente de outros tipos de realismo, que é o realismo pulsante da vida mesmo. É engraçado que eu faço parte de um grupo de católico e recebi o convite do Edson através do personagem que eu fiz, um centurião, um oficial, da Paixão de Cristo. E fiquei muito feliz, porque eu ia sair de um contexto cristão para uma realidade dura, de uma ditadura, de uma opressão. Fiz minha parte, foi difícil, porque é uma realidade totalmente diferente da minha, do meu convívio, né? Eu convivo muito na igreja. E nunca vou esquecer da gravação lá da Praça dos Leões. Ali para mim foi uma realidade, ali foi uma gravação. E as minhas expressões não foram aquelas que foram para gravar, não, foi realmente do momento. E quando eu saí de si, eu saí de um militar, de um policial pressor, para o Paulo Henrique que eu era hoje, de me desreconheci. O Navalha na Carne também foi um espetáculo que perdura até hoje. A gente também teve vários atores que já passaram pelo elenco, né? O elenco original era o Solon, Laila Sá e a Lana Gugel. Depois a gente teve mudanças, veio o Renoir, veio a Kekel Abreu, o Fábio Frota. O Navalha é um prazer inenarrável fazer eu não vou nem dizer que um vilão, mas uma dessas pessoas tão características da nossa sociedade, né? Na pesquisa achei estranho, né? O Vado, um cara novo e tudo mais, e eu já com esses fios de cabelo branco. Mas, mesmo assim, aí me veio uma oportunidade de fazer um Vado diferente, um Vado mais canalha ainda do que o Menino Novo, porque o Menino Novo ele tem a justificativa de dizer que é por causa da juventude. E o Vado, dentro dessa perspectiva de mais velho e tudo, ele já vai para uma coisa meio de eu sou isso mesmo, eu sou esse cafajeste batizado, né? Tinha coisas que eram ditas no texto que eu não sabia muito bem o que era a Neuza Sueli falando e o que era a própria existência da Kekel Abreu. Até onde vai esse interpasse entre a personagem e a atriz? Às vezes era uma fala que era dita, que era uma fala que eu escutava em casa, que a minha mãe escutava em casa. E essa pesquisa para mim foi grandiosa, mas também muito dolorosa. Me deparar com um texto tão forte no qual eu faço parte.
essa margem social é algo que faz parte do meu dia a dia. Eu sou negra, eu sou periférica, sou mulher, eu sou filha de mãe viúva, sou bissexual, então tudo isso faz parte do meu dia a dia, faz parte do meu cotidiano. E eu estava entrando numa pesquisa no qual todos os lados que eu olhava, eu falava, aqui me pertence também, aqui também me pertence. Eu também faço parte disso. Será que eu sou gente suficiente para não precisar, que não mereço um emprego melhor? Será que eu sou gente e eu não preciso ser amada em casa, com o meu parceiro, com a minha parceira? Será que eu não sou gente ao ponto de eu mesma me amar, entender que eu necessito e preciso me colocar numa posição melhor? Esse será que sou gente é uma reflexão diária que eu me faço todos os dias e que nos estudos eu fazia para a Neuza. Neuza, será que você é gente? Será que você se reconhece como gente? Será que você se coloca nessa posição de gente? É algo a se pensar, tanto ela quanto eu. Depois nós montamos Quando as Máquinas Param, né? A história de um casal que estão em conflito porque o desemprego bateu naquele lá no momento que o casal tinha acabado de casar, né? Enfim, também outra pancada, que aí a gente já fala, já um texto mais atual do Plínio, né? Foi escrito, né? E ensinado pela primeira vez na década de 80. Eu e Larissa estamos em cena e uma das pessoas que eu tinha muito desejo de trabalhar de uma maneira mais particular, porque eu tenho uma admiração muito pela Larissa, tanto quanto pessoa, quanto profissional, enquanto artista. Uma mulher forte, uma mulher que traz a sua existência, a sua garra. Eu nunca acreditei no teatro mesmo com uma ideia de que eu vou agora expurgar minha vida pessoal aqui, eu vou agora, sei lá, colocar meus dramas aqui em cena, no palco. Eu nunca acreditei muito nisso, eu sempre fui uma atriz muito técnica, né? De estudar muito personagem, de estudar muito movimentação, de usar da ação física mesmo em cena, assim, com tudo bem detalhado, muito metódica mesmo, assim. E quando as máquinas param, veio para, de alguma forma, me desequilibrar em relação a isso, e de uma forma positiva, na real. Porque, de alguma forma, eu estava vivenciando aquilo e eu precisava, de alguma forma, falar. Eu não podia falar enquanto Larissa. Então, eu meio que usei o personagem pra ser essa externalização de mim mesma, entendeu? Isso foi muito importante pra mim. A ponto de que eu ia na Casa da Mulher Brasileira pra poder abrir uma medida protetiva, e eu tava vivenciando isso em cena, né? Então, eu precisava dessa pesquisa na Casa da Mulher, porque isso ia me, de alguma forma, encher, né, de argumentos pra cena. Eu também tava vivenciando aqui enquanto Larissa. Homem, qual nome você vai escolher? Nenhum, Nina. Tu não entendeu que tu não vai ter esse menino? Eu vou ter esse menino. Tu vai tirar esse menino. Eu vou ter os filhos. Tu vai tirar. Isso é pecado, sério. Pecado é uma ova. Se estraga a mulher. A água da parteira é boa, não se estraga não. Deus castiga a gente. Castiga uma ova, ele que se dane. Eu não quero que se dane. Eu quero ter esse filho. E vou ter esse filho. Tu vai ter uma pinóide, tu vai ter a porra desse filho. Sim. Não vai ter. Se você é um frouxo que não tem coragem de enfrentar as coisas, eu não tenho. Eu vou ter essa criança. Minha mulher que manda sou eu. Você não manda em mim. Já disse. Fora! Fora daqui! Vai! Fora! Cai fora! Cai fora daqui! Vai! Sai! Mas eu vou agora mesmo. Vai embora! Pra onde é que tu vai? Pra onde é que tu vai, porra? Pra onde é que tu vai? Pra onde é que tu vai? Minha mãe! Não posso ter meu filho em paz! Não vai sair daqui, Nina. Você nem me mandou embora! Deixa de besteira, mulher! Você tá louco, Zé? Eu tô cansado de te aturar, Nina. Pois então eu já vou embora! Fica! Fica, Nina. Porque isso nada mais é reflexo de uma sociedade doente, né? Por que hoje a gente tem tanta violência contra a mulher, tanta violência contra a comunidade LGBTQIA+? Porque nós estamos doentes, então a gente precisa, através da arte, tentar curar esse mal. A gente sabe o papel social importante que é levar esses autores que outra hora foram censurados, foram execrados, né?
E a fala, né, e a voz dessas pessoas, né, de uma prostituta, de um menor abandonado, isso é muito importante para a gente levar esse discurso, esse julgamento, entre aspas, para a plateia. O teatro ele é uma escola, mas quando você se fixa dentro de um grupo, o ensinamento é ainda maior. Não, aí ultrapassa da escola e vira uma faculdade. E aí essa faculdade tem outras e outras disciplinas que na escola não tinha. E aí o grupo foi exatamente isso. O Grupo Imagens, ele me trouxe esse amparar, esse olhar, essas outras matérias, essas outras atividades. A partir do momento que eu faço parte do Imagens, eu passo a ter uma visão dessa sociedade de uma outra maneira. Eu não olho mais para essas pessoas que são invisibilizadas, dessas pessoas marginalizadas, com o mesmo olhar. Não consigo, não tem como. E também é uma escola trabalhar com esses atores fantásticos, como o Fábio Frota, a Kátia Camila, a Larissa Montenegro, entre outros. Para mim é incrível, incrível, incrível. Eu devo muito aos atores, eu não sou absolutamente nada. Às vezes eu fico me questionando, meu Deus, o povo me chama de diretor de teatro. Eu tenho até medo de falar isso, porque na realidade eu sou um trabalhador da cultura, eu estou aprendendo, né? Ora eu sou ator, ora de repente eu sou diretor, ora eu sou produtor, né? E eu acho que eu tive uma felicidade muito grande de trabalhar com atores fantásticos, assim. A nata do teatro cearense, né? O teatro cearense tem atores, assim, são escolas, né? Não tem como eu explicar, quando eu fiz o Barrela, fica até um pouco arrepiado, quando eu fiz o Barrela, que eu olhava o olhar e a respiração do Marcos Amaral. Para mim aquilo era gigante, não precisava de texto. A Kátia Camila, eu acho que não tem explicação. A Kátia é um ser do outro mundo. A Kátia, ninguém explica a Kátia. Fábio Frota, a Lana, a intensidade, a Lana Gugel, a intensidade da Lana, a entrega daquela mulher em cena é algo divino, algo de luz, que você não tem explicação, né? Cada um é muito especial para mim. Eu aprendo muito com os atores. Essa resistência que eu tenho, que eu adquiri, foi por conta desse trabalho rico que eu meio que peguei desses atores para me fortalecer. A gente mantém vivo essas experiências, a gente não enterra, a gente não engaveta não, a gente sempre continua nessa pesquisa, a gente não cansa. O Imagens, ele me fascina pela sua organização, pela sua trajetória, né? São poucos os grupos que resistem, não é fácil fazer teatro. Porque se você mora num país onde a cultura não é primordial, onde a cultura não é o carro-chefe de um presidente da República, de um chefe de Estado, você está resistindo a isso. E fazer teatro é isso, é resistir, fazer arte é resistir nesse país. Ter feito parte desses 20 anos em algum momento mexe muito comigo, me deixa muito feliz, eu só tenho a agradecer por tudo que eu construí, né, nessa história como atriz, como pessoa, por tudo que foi construído, né? A Mara Cibele é sensível a muitas causas sociais, sensível a arte em si, né? A Mara Cibele também, agrônoma que consegue chegar no campo e dialogar com o agricultor, também faz muito, né, parte do que o Grupo Imagens me ajudou a ser. E que venham muitos e muitos e muitos 20 anos do Grupo Imagens, que a gente passe, mas que outras pessoas possam continuar tocando esse projeto, né, com essa mesma verdade que o Grupo Imagens sempre trouxe para contar cada história que se propôs. Vida longa ao Imagens e viva o Teatro Cearense. Eu torço não só pelo Grupo Imagens, né? Porque eu acho que se o grupo está fortalecido, o Imagens, o Bagaceira, o Grupo Máquina, está todo mundo fortalecido. Independente também da linguagem, se as visuais estão fortalecidas, a fotografia está fortalecida, o teatro também vai estar fortalecido. Então hoje eu sou um torcedor, um trabalhador da cultura que torço pela resistência de todos os coletivos e de toda a arte que possa existir no país. Era terça-feira.
Uma terça normal igual a todas as outras. E tava lá a gente tomando nosso banho de terça. Todas as terças os caminhão-pipa da prefeitura vinham e aguavam as plantas das praças. Eu achava bonito a prefeitura se importar com seres vivos. As praças estavam lindas, tinha planta em tudo que era canto. Era umas 2 horas da tarde. Nas terças do banho a gente nunca sabia o horário que os caminhão vinham. Às vezes vinha de manhã, às vezes vinha de tarde, mas nunca de noite. O horário dos homens dos caminhão a gente não sabia não. Aí nós passava o dia na praça, na terça do banho, esperando a hora do banho. Os caminhão ficam estacionados entre o hospital tal e a praça do banho. Um homem arrasta a mangueira até o meio da praça e começa o serviço de aguamento. E é aí, meu filho, que a gente tira as roupas, fica só de cueca e corre pro banho. Da mangueira sai um jato d'água que de onde o homem tá ele consegue aguar quase a praça toda. Falta matar as plantas afogadas. A gente nunca pediu a eles não, a gente sabe que eles não vão deixar. Nós chega, toma o nosso banho e vamos embora. Tem uns que mudam o jato da mangueira pro outro lado. Não tá dizendo é nada, meu chapa, não tá dizendo é nada. A gente vai atrás do banho na mangueira até o homem se cansar. Eu é que não vou ficar sem tomar meu banho. Deus anda entre nós, aposto que ele passa fome. Deus não tem nome, nem eu. Se a imagem do Cordeiro, herdeiro de todo esse sangue, escarrelambe, ardeu. Deus que me livre da imagem do herói. Dói ter que ser marginal. Talvez não queira cumprir meu papel. Deus me carrega pro céu.